Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, buscando estudar a Palavra de Deus junto com você. Isto mesmo, caminhando versículo por versículo no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos vendo a história da igreja, estamos caminhando com nossos irmãos, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, os primeiros convertidos em Jerusalém, em Judeia, Samaria e agora vendo até os confins da terra. No programa de hoje, vamos ver a história muito importante de uma mulher, a conversão de Lídia. Quem era Lídia? Onde morava? Qual a importância da sua conversão para a igreja? Vamos ver? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós estudamos a Palavra de Deus, estudamos a história da igreja, estudamos a história dos primeiros discípulos, vimos como o próprio Jesus, caminhando ali junto ao mar da Galileia, chamou Pedro, chamou Tiago, João, que trabalhavam juntos como pescadores e lhes disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Vimos como Jesus chegou diante de Levi, que era publicano, e disse: "Segue-me." E ele deixou ali a mesa, os impostos, deixou o dinheiro e seguiu Jesus. Nós vimos como que o Senhor vem, e o Senhor chama, e o Senhor transforma as vidas. E o Senhor nos chama para sermos seus discípulos, para andarmos com Ele, caminharmos com Ele, fazermos a sua vontade, viajarmos com Ele até a Jerusalém celestial, até as mansões eternas, até a casa do Pai. Como que o Senhor traz uma mudança na história de cada pessoa, de cada um que tem um encontro com o Senhor. Pessoas que eram más, pessoas que eram perversas, pessoas que eram mentirosas, que eram viciadas, pessoas que eram criminosas e também pessoas boas. Pessoas que já, como Cornélio, davam esmolas, criam em Deus, eram tementes, mas precisaram todos de ter um encontro com Cristo ressurreto, um encontro com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Vamos acompanhar Paulo na sua segunda viagem missionária, vendo pessoas chaves em sua história. Vamos lá? Olhe comigo Atos capítulo 16, a partir do verso 11, do 11 ao 15, nos diz assim: "Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido." Vamos parar aqui um pouquinho. O texto nos diz que Paulo, junto com a sua equipe, e da sua equipe agora faz parte também Lucas, o médico amado. E ele diz, tendo navegado de Troade, foram até Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Qual a importância ali de Filipos e da Macedônia? Nós vimos em textos anteriores que Paulo estava pretendendo ir para a Ásia. Paulo tinha uma direção, Paulo fez uma jornada, um cronograma, Paulo preparou a direção, ele fez uma programação para a sua viagem missionária, para alcançar a Ásia. Mas o Espírito Santo o conduziu
para a Macedônia. Sim, na cidade de Troade, ele teve uma visão com um jovem, com um homem macedônico, um grego, que lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, então, tem a certeza de que é Deus que está guiando. Ele, então, imediatamente mudou seus planos. Imediatamente procuraram ir para a Macedônia. E qual a direção? Filipos. Filipos, uma cidade que era a primeira do distrito. Paulo tem a visão muito clara de cidades chaves, as capitais, as primeiras, as grandes cidades, onde o Evangelho poderá chegar e romper e ir rápido por toda a região. Nós vemos isto. É claro que Deus pode pegar cidades pequenininhas, vilarejos, e ali serem pontos chaves no mundo espiritual, pontos chaves para correr a palavra. Mas nós sabemos que as capitais, é para lá que concorre todo o interior. É para as capitais ou para as grandes cidades que concorre todo o comércio, que tem toda a força da indústria, que tem a força da educação e da filosofia e da mentalidade do povo, está ali nas grandes cidades. Paulo então vai até Filipos, primeira cidade do distrito. E ali, nesta cidade, diz, permanecemos alguns dias. Não foram meses, não foram anos, alguns dias. E diz que no sábado, depois desses dias que ali estavam, eles saíram para junto do rio. Foram procurar um lugar de oração. Nós gostamos de subir os montes, junto às cachoeiras, junto aos rios, junto a uma paisagem calma, bonita, olhando os céus e a terra, nós podemos orar com mais facilidade, diante da natureza, com os olhos abertos. Paulo procurou um lugar gostoso para orar. Foram para junto do rio, dizendo ali é um lugar de oração, E assentamo-nos. Eu imagino um lugar gramado, um lugar onde havia algumas pedras, um lugar gostoso de estar, ouvindo o barulhinho das águas, contemplando aquela natureza, sentindo aquele cheirinho da natureza, da terra, quem sabe a terra molhada, ou sentindo o cheirinho da grama, do mato, e ali eles se assentaram. E falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Vieram mulheres, as mulheres ficavam geralmente junto ou nas margens dos rios, onde lavavam as roupas, onde as senhoras acompanhavam as suas escravas, que lavavam as roupas, que faziam as tarefas ali de limpeza nas águas do rio. E em Filipos, ali estavam as mulheres junto ao rio. E Paulo fala às mulheres, e olha o versículo seguinte, diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. O texto diz: certa mulher chamada Lídia. Olha, de todas aquelas mulheres que estavam à beira do rio, de todas aquelas que escutaram a palavra de Deus, de todas aquelas que vieram ali e ouviam Paulo, uma se destaca. Certa mulher chamada Lídia. E agora Lucas vai descrever Lídia e ele diz, da cidade de Tiatira. Ela não era de Filipos. Ela estava ali em Filipos. Ela era de Tiatira. Tiatira, uma cidade importante, mas Filipos era mais importante. Ali estava Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Púrpura é a cor roxa.
era a cor predileta, era a cor mais cara, era os tecidos mais caros, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha que fala então, Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Era uma mulher comerciante, era uma mulher que tinha o seu comércio, ela vendia os tecidos, ela tinha os mercadores, ela sabia conversar, ela sabia conquistar as pessoas, ela sabia vender, ela tinha um relacionamento, ela tinha uma postura, ela tinha um lugar de destaque naquela cidade. E certamente deveria morar numa casa muito bonita, uma casa muito boa, de uma comerciante. Uma dona do comércio de tecido, dona do comércio de púrpura na cidade de Filipos. Ela era temente a Deus, já era uma mulher que conhecia o Deus de Israel, já tinha ouvido ou já seguia, não diz que ela era judia, mas que ela era temente a Deus. Escutava e abria o coração. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Diz Paulo na carta aos Romanos. É necessário que a igreja cuide daqueles que estão aqui perto, em volta da igreja, na sua cidade, no seu país, mas que também envie missionários, mas que também envie evangelistas, aqueles que vão pregar, aqueles que vão levar a palavra a milhares, milhões, por que não dizer bilhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho. Ainda não ouviram as boas novas. Na Ásia, milhares de milhares ainda não conhecem Jesus. Não sabem quem é Jesus. Nunca ouviram seu nome. Não conhecem as Escrituras. É necessário ir, pregar, falar a respeito da salvação e do Evangelho. Paulo, então, ao falar a palavra, aquela mulher abriu o coração e ela atendeu, e ela recebeu, e ela creu. E diz o texto que foi batizada. Bom, já estavam ali à beira do rio. Quem sabe aquela mulher disse, esperem aqui, eu vou chamar meu esposo, vou chamar meus filhos, vou chamar minha família, vou chamar o pessoal lá de casa, vou chamar minhas servas, vou chamar meus empregados. Todos têm de ouvir. Ela foi batizada, ela e toda a sua casa. Não nos diz a palavra se foi no mesmo dia ou dias depois, mas foram batizados. Batizados, quem sabe naquele lugar de oração, aquele lugar bonito junto ao rio. E Lídia então roga a Paulo e diz aqui, nos rogou. Lucas está incluído na equipe. Paulo, Timóteo, Lucas estão em Filipos. E aqui ela nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Lídia devia ter uma casa grande, muitos servos, uma comida farta. E ela disse, fiquem na minha casa, eu tenho lugar para vocês, fiquem comigo. Como é lindo encontrar pessoas hospitaleiras. Como é linda a oportunidade que Deus nos dá de fazer o Evangelho difundir, crescer, ir longe, através de pessoas que abrem a sua casa. Abrir a sua casa para uma célula, abrir a sua casa para estudos bíblicos, abrir a sua casa para oração, abrir a sua casa para receber Jesus e receber aqueles que amam Jesus e andam com Ele. Então, ela os constrangeu e eles ficaram ali na casa de Lídia. Lídia, podemos dizer, foi a primeira europeia a crer em Jesus. Primeira cidade da Europa, a primeira mulher cujo nome consta aqui nas Escrituras, da Europa, a receber Jesus. Uma mulher importante, uma mulher rica, uma mulher comerciante, uma mulher atenta à voz de Deus e temente a Ele. E você? É uma pessoa que ama o Senhor? É uma pessoa que abre a sua casa para
o Senhor e para a sua obra? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, obrigado por teu amor. Obrigado pela salvação que há em Jesus. E nesta hora eu tomo posse desta salvação. Eu abro o meu coração e te recebo, ó Jesus, como Senhor absoluto da minha vida, o dono da minha vida, de tudo que sou e tenho. Lava-me, Senhor, purifica-me de todo pecado e dá-me certeza de salvação. Eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Encha-me do Teu Espírito Santo e capacita-me a viver em Tua presença. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, as pessoas que nos assistem e que precisam de um toque Teu, um toque de cura, um toque de libertação, um toque de suprimento, concede, Senhor. Salva, liberta, cura, abençoa, conforta e dá o necessário, aquilo que cada um precisa para estar feliz em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.